Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. E hoje, dia 20 de fevereiro de 2019, nós estamos na quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje, como uma sequência de ensinos de Jesus e numa caminhada com ele, nós vamos ouvir o Evangelho do evangelista Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Foi curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Se nós observarmos nesses dias, pela sequência do Evangelho, dentro desse discipulado que Jesus vai fazendo com os discípulos e conosco, nós vamos perceber que até ontem, Jesus estava puxando, assim, instigando, provocando a fé dos apóstolos, questionou quando eles ficaram preocupados porque só tinham pão. Será que é disso que ele está falando? Quando Jesus advertia que tomássemos cuidado com o fermento do fariseu, e de Herodes, que é a hipocrisia, enfim, um fermento ruim, aquilo que faz crescer o que é mal. E hoje São Marcos nos apresenta Jesus intervindo na vida de um cego que foi levado até ele, pediram que Jesus tocasse. E é interessante porque eu continuo percebendo, e gostaria de partilhar disso com vocês, que Jesus quer nos ter na intimidade. Ele quer nos falar na intimidade. Gosto muito, citando esse salmo, na intimidade me ensinai sabedoria. Então veja, e para o homem de hoje principalmente é uma dificuldade muito grande, intimidade, tempo para ficar com Deus, imagina, com tudo que a gente não tem de tempo, e hajam mídias a serem visitadas, mas o que importa é o seguinte: Jesus é pedido a ele que cure aquele homem, que toque naquele homem. Claro que a consequência do toque de Jesus seria a cura. Para isso eles levaram o cego lá. E Jesus toma-o pela mão e leva para fora do povoado. Como se Jesus estivesse dizendo: tá, mas é com ele, é pessoal, não tem nada a ver com a turma, não tem show, não tem espetáculo hoje. E sai com ele, vai até uma distância do povoado, e lá ele pega saliva, Jesus cuspiu no olho dele, e a gente não sabe como ele fez isso, mas isso rendeu já coisas bem interessantes, do tipo em São Paulo, em algum lugar próximo de São Paulo, existe uma igreja que chama Cuspe de Deus. Quem quiser ler no livro, tem na internet essa relação de igrejas com nomes estranhos aí, mas no livro do padre Jean Pietro, que é Vir Comigo para o Inferno, ele faz uma relação de nome de igrejas, e entre elas tem essa Cuspe de Deus, mas aí o que tem de interessante: Jesus coloca saliva no olho dele, ora por ele, impõe as mãos sobre os olhos, ora por ele, e pergunta: você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo os homens andando retorcidos como árvores. Então não está bom ainda, vamos dar uma calibrada nesse negócio. Jesus torna a impor as mãos sobre os olhos do doente, do cego, e daí ele pergunta: e aí, como é que tá? Agora sim, estou vendo 100%. Então, me parece que cada vez mais Jesus nos chama para sair do povoado, para sair da vila, para sair e ficar na intimidade com Deus. Nós temos o nosso amor pela questão do pecado, o nosso amor é desordenado, o nosso amor é machucado, o nosso amor é ferido pelo pecado. E para nós sermos profundamente curados,
para nós termos a nossa vida tocada e equilibrada por Deus e salva pela graça de Deus, e claro que tudo isso contando com a graça de Deus, nós precisamos sim, né, nos retirarmos com Jesus. E é interessante porque quando chega no final do diálogo, ele ainda vai dizer: Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Ou seja, não volte a estar no meio de todo mundo, fazendo o que todo mundo faz, conversando das coisinhas que todo mundo conversa, procurando o que todo mundo procura, porque você me encontrou e você já foi encontrado. Cultiva essa relação de intimidade e de amizade. Então, ele primeiro tira o rapaz do povoado para fazer essa graça, esse favor a ele, né? Conceder essa graça da cura física. E muito mais que isso, Jesus não se preocupa só com a cura física. Quando Jesus nos toca, ele quer além disso, ele quer que nossa alma seja curada para que nós possamos estar juntos. É possível e entra-se no céu com problema da cegueira, de infarto, de qualquer coisa, né? Mas não se entra no céu sem que o nosso coração esteja purificado. No Sermão da Montanha, lá de Mateus, capítulo 5, justamente isso Jesus vai nos dizer: bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Então, a continuidade da nossa visão, da nossa percepção de Deus, implica sim a gente resguardar o nosso olho daquilo que está por aí, que a gente fica perdendo muitas vezes tempo em assistir, em ver, em ler, e não acrescentando nada, né? E veja, esse zelo, esse cuidado pela casa que somos nós, pela casa do Senhor, é uma questão pessoal, é de cada um, né? Jesus não te obriga a ficar com ele, Jesus não te obriga a ficar sozinho, Jesus não te obriga a sair da multidão, nem não entrar no povoado. Mas é essa a perspectiva que ele nos dá de continuar com os nossos olhos sendo purificados. Nós não precisamos de mais do que um segundo para passar o olho em cima de alguma coisa, já pensar, já julgar, já fazer, né, um pré-julgamento ou alguma coisa desse tipo. E quanto mais os nossos olhos são purificados, quanto mais os nossos olhos são tratados pelo Senhor, muito mais nós vamos poder enxergar da presença, da vida e da ação de Deus em nós e na nossa vida. Então hoje me parece que Jesus quer sim nos tocar, levemos-nos a Jesus, deixemos que Ele nos tome pela mão, nos tire do povoado, nos tire do meio que nós estamos, para ficar um pouco à parte conosco. Não me parece que todo esse trabalho que Jesus teve de levar ele, rezar para ele, trazer ele de volta, tenha demorado muito tempo, né? Mais tempo é o que nós mais recebemos de Deus. Porque a partir do momento que nós fomos concebidos, nós recebemos por graça 9 meses que foi o tempo, né? Ou foram os meses que nós aguardamos para estar nesse mundo e vir à luz, que Deus nos deu esse tempo de maturação, de crescimento, desenvolvimento. A partir daí nós já estamos vivendo nesta terra e já a caminho de eternidade. Já estamos a caminho da eternidade. Então, a gente alega não ter tempo, quando na realidade o que Deus mais nos dispôs foi tempo. Eu tenho um tempo para viver aqui, antes que eu seja chamado pelo falecimento biológico, para poder então entrar na graça da ressurreição. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preparar, eu tenho que viver de acordo com o que Jesus me mostra, que acrescenta na minha vida, que acrescenta dias aos meus anos de vida, mas principalmente aquilo que acrescenta vida na minha vida. Porque não basta ver, não basta estar vivo, é preciso ver bem, é preciso viver bem, né? Então, não bastava o homem estar vendo, estou vendo uns homens andando meio retorcidos, assim, parecem árvores. Tá, beleza, você não enxergava nada, agora você está vendo alguma coisa. Não, com Deus não é assim, né? Ele veio para fazer realmente a mudança na nossa vida e nos ensinar o que de melhor existe para nós, né? Então, o que nós vamos poder entender? Que essa atitude de Jesus, o Evangelho deve ser sempre trazido para os nossos dias, né? A gente não pode ficar lendo o Evangelho como se fosse uma história lá de antigamente, só naquele tempo, né? A gente atualiza o Evangelho trazendo ele até nós.
e vendo como eu vivo esse evangelho nesse dia, o que Jesus está me mostrando com esse evangelho para esse dia, e ao que me parece, talvez seja para mim pessoalmente, por isso que me pareça sempre a mesma coisa, ou próximo disso, Jesus está mais uma vez dizendo, sai do bolo, sai do meio, fica comigo, eu vou estar curando sua visão, eu vou estar fazendo os seus olhos ficarem mais purificados, isso te dá a oportunidade de continuar mais perto de mim, mais perto de Deus, né? E então a gente nos submetendo a esse processo, né, essa didática de Jesus, nós vamos estar aprendendo a permanecer com os nossos olhos purificados e aí sim a gente ter a certeza de poder ver a Deus. Ver Deus nas coisas, nas situações e principalmente nas pessoas. Né? Então que nós possamos nos dispor nas mãos do Senhor para sermos amados, é a única coisa que pode nos salvar, nos redimir, nos curar, nos santificar, é o amor de Deus. Né? E o amor de Deus consiste no fato de que não fomos nós quem amamos a Deus. Deus nos amou por primeiro, vai dizer São João na sua primeira carta, né? Capítulo 1, versículo eu não lembro. Mas ele vai dizer isso, capítulo 4, desculpa, que Deus nos amou por primeiro. Então, nós temos a garantia de estarmos sendo convidados a nos unirmos a Jesus, a nos dispormos a Ele, a nos aproximarmos dEle, nessa boa expectativa, né, de sermos por Ele tratados, de sermos por Ele santificados, transformados e principalmente conformados a Ele. Né? Que a gente não tenha a pretensão de ser santo aos próprios esforços, às próprias capacidades que nós não temos, né? Essa heresia chama nestorianismo. Vou fazer, deixa comigo, Jesus, vou chegar lá, vou fazer. Não fazemos. Quem nos faz santo, essa é uma prerrogativa, uma obra única e exclusivamente daquele que é o nosso santificador, o Espírito Santo de Deus que nós recebemos no nosso batismo. Então nós vamos terminar meditando sobre tudo isso, pensando que neste dia, mais uma vez, eu posso estar durante o meu trabalho, durante a minha caminhada, durante o meu retorno ao serviço, do serviço para casa, de casa ao serviço, eu posso estar me dispondo a estar mais com Deus do que no povoado. Né? Então que Deus nos ajude e façamos então uma breve oração, nos entregando, Senhor, nas vossas mãos, crendo que tudo tu queres fazer em nós, Senhor, pela vossa bondade e misericórdia, que são infinitas. A tua bondade e a tua misericórdia não cessam, Senhor. Por isso, vem nos resgatando, vem nos salvando de nós mesmos e das nossas relações com os povoados que estão ao nosso redor, em nossa órbita, Senhor, onde muitas vezes a gente perde tempo precioso, e nos perdemos do lugar onde deveríamos estar, na solidão convosco, na unidade convosco e na comunhão convosco. Que a tua Mãe de Deus, aquela que soube e sabe fazer perfeitamente a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu, possa nos ensinar o segredo dessa intimidade, se guardando no silêncio, como ela assim o fez, e levando a palavra de Deus no coração. Maria guardava tudo em seu coração e meditava. Que nós possamos fazer assim. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todo um bom dia.